Saudações, alunos de transmissão de calor. Eu sou o professor Gabriel e estou passando aqui mais uma vez para resolver um exercício de aletas. Nota, jovens, é importante que vocês saibam que nessas semanas de quarentena é o meu rosto que é projetado, mas o trabalho do professor Edivaldo é conjunto ao meu, tá? Então eu combinei de gravar as aulas porque eu tenho todo o aparato necessário para isso. Então é o meu rosto que vocês vão ficar vendo, significa que o Edivaldo não esteja contribuindo, tá bom? Pessoal, passei aqui para resolver com vocês um exercício que é cheio das traquitanas em transmissão de calor. Então, eu queria resolver um exercíciozinho de aletas, bem esperto aqui, né, que vai requerer um pouquinho da nossa boa vontade e interpretação. Ele é simples, mas desde que você tenha visto pelo menos uma vez. Pause o vídeo, faça uma longa leitura com calma e aí libera o vídeo na sequência. Muito bem. Pessoal, qual que é a grande diferença dessa questão? Se vocês notarem, ele está usando uma aleta que se conecta a uma superfície que está a uma temperatura de 120 graus Celsius. Só que aqui não dá para você separar ponta da base da aleta. Então, a ponta e a base da aleta estão conectados numa superfície que está a uma mesma temperatura. Nesse caso, você não pode usar uma aleta com temperatura fixada na ponta. Porque uma aleta com temperatura fixada na ponta, a temperatura da ponta e a temperatura da base precisam obrigatoriamente ser diferentes, porque a função ela só pode estar diminuindo da temperatura ou aumentando. Ela não pode diminuir e depois aumentar. Então você não poderia usar uma aleta com temperatura fixada na ponta. Ah, professor, então qual eu uso? Vamos pensar um pouco. Se os dois lados da aleta estão submetidos a uma mesma temperatura, se eu montar um gráfico de distribuição de temperaturas, eu devo ver uma condição simétrica. Vamos fazer isso? Então, imaginando que eu tenho a minha aleta, essa daqui seria a nossa aleta, a base e a ponta dessa aleta estão ambos a uma mesma temperatura, de 120 graus Celsius, e aqui também é 120 graus Celsius. A pergunta é, como seria a distribuição de temperaturas quando o fluido ao redor dessa aleta está sendo soprado com um T infinito de 20 graus Celsius. Vamos construir um gráfico para entender essa distribuição de temperaturas? Presta atenção. Então, esse é um gráfico do tipo temperatura em função do comprimento. Nós sabemos que em x igual a 0, a temperatura vale 120 graus Celsius e que em x igual a L, a temperatura também vale 120 graus Celsius. É um tanto quanto óbvio imaginar que supostamente a temperatura dessa aleta estaria se aproximando da temperatura do fluido, que está a 20. Só que o fluido tem temperatura constante ao longo de todas as proximidades da aleta. Esse aqui é o nosso T infinito, que vale 20 graus Celsius. Então, se eu construir a distribuição de temperaturas nessa aleta, eu vou notar que até a metade da aleta eu vou ver uma condição de simetria. Por quê? A temperatura da base da aleta, à medida com que eu me afasto da base, ela vai tendendo a se aproximar da temperatura do fluido. Então é uma curva de aproximação com a temperatura do fluido. Então se eu fizer essa distribuição, a mesma coisa vai acontecer se eu partir da outra extremidade que está em contato com a superfície, a temperatura da aleta vai se aproximando da temperatura do fluido. Perfeito. Então isso aqui configura uma condição de simetria. Exatamente na metade dessa aleta, aqui ó, nessa coordenada, que é exatamente a metade, L sobre 2, nós temos um ponto que é um ponto de mínimo da função. E o que nós sabemos sobre um ponto de mínimo? Se eu pegar essa função e calcular o dt dx para x igual a L sobre 2, isso aqui vai ter que dar zero. Então, o que eu consigo saber sobre um ponto de mínimo? Que a primeira derivada dá zero, perfeito. Agora, o que isso implica para mim? Na troca de calor. Nós sabemos que dentro dessa aleta, nas partes internas, a energia corre dentro dessa aleta por condução. E se é por condução, eu posso usar a lei de Fourier. A lei de Fourier me diz que Q é igual a menos Ka dt dx. Só que se eu fizer x igual a L sobre 2, eu vou determinar a taxa de transferência de calor para x igual a L sobre 2. E se esse termo aqui, que é a primeira derivada, vale zero, a área não é zero e a condutividade térmica também não, a taxa é zero. Então, o Q para a coordenada L sobre 2 vale zero. Vocês conhecem algum caso de aleta que usa
transferência de calor igual a zero numa coordenada? Eu conheço, é a aleta com ponta diabática. Resultado da traquitana do problema. Simples, você não tem uma aleta aí, você tem duas aletas. Só que você tem duas meia-aletas com ponta diabática. Ao invés de ter esse desenho aqui, cujo L da questão, se eu não me engano, ele mencionou que esse L, que é a distância da base até a ponta da aleta, vale 15 centímetros. Você não tem uma aleta com 15 centímetros. Você tem duas aletas de 7,5 centímetros, que é metade de 15, com a ponta diabática. Então eu vou converter esse meu problema. Esse problema que está aqui, ele vai ser convertido para isso aqui. Aqui é a nossa ponta, o nosso novo L. Eu vou chamar de L' e ele vale 7,5 centímetros. Então, ao invés de ter um cara como esse, nós temos duas meia-aletas com ponta diabática. E agora? Agora é uma questão de resolver a questão. Então, vamos mandar bala. Primeira coisa que eu vou precisar calcular é a taxa de transferência de calor para uma aleta com ponta diabática. A expressão está no formulário e eu vou escrever ela aqui embaixo. Observa que eu estou usando o L' aqui, que é a distância da base até a ponta dessa aleta que é considerada de ponta diabática. Não pode incorrer no erro de usar 15 nesse L, porque 15 seria para a barra completa. Eu estou achando para uma meia aleta com ponta diabática. O eminho é o coeficiente da aleta. A área desse coeficiente, assim como a área da expressão de cima, referem-se à área por condução na aleta. Na aleta, a condução está correndo nesse sentido, então a área perpendicular a esse vetor que corre por condução é a área de uma circunferência que tem diâmetro d. E o perímetro referente a essa circunferência que está encostando no fluido é o perímetro de uma circunferência. Substituindo isso no coeficiente m e calculando o seu valor, resultado 10 metro menos 1. Agora, as mesmas variáveis que apareceram no cálculo do coeficiente m são as mesmas variáveis que aparecem na expressão da taxa de transferência de calor da aleta. E eu vou fazer uma mera substituição por números. Legal, 0,199 aproximadamente watts. Nota, jovens, cuidado com essa resposta. Essa resposta é para uma meia aleta. As suas aletas de verdade são compostas por dois caras exatamente iguais a esse. E se você quiser saber da barra completa de um lado até o outro, você tem que pegar esse valor e multiplicar por 2. Então a taxa de transferência de calor para cada barra, ele é 2 vezes o quanto uma aletinha dessa transfere de calor. Perfeito. Cada barra transfere aproximadamente 0,4 watts. O que ele te perguntou? Quantas barras eu preciso colocar na superfície para transferir 50 watts a mais? Simples, vou pegar 50 watts e dividir por quanto cada barra transfere. São 125,3 barras. Nota, imaginando que eu possa transferir mais do que 50 watts, eu vou arredondar para o primeiro número maior. Portanto, perfeito. Viram que sacanagem esse exercício? Você não pode usar a ponta fixa, tá? Porque temperatura fixa na ponta parte do pressuposto que a temperatura só está diminuindo. Todos os casos de aleta, ou a temperatura está se aproximando de T infinito aumentando, ou se aproximando de T infinito e diminuindo, ou uma coisa ou outra. A função não pode aumentar e diminuir. Nesse caso isso acontecia, e eu resolvi com duas meia-letas com ponta diabática. Sacana isso, né? Bem legal. Pessoal, fiquem com Deus e that's all, folks.